Se você curte uma boa história de terror e não tem medo de escutar sobre maldições e sombras, já chega deixando seu like e se inscrevendo no canal. Afinal, essa é a semana do Halloween, e quem sabe, quem não se inscrever pode acabar recebendo uma visita inesperada enquanto dorme. Tá preparado? Então, bora lá! Me chamo Laura, e o que vou contar aconteceu muitos anos atrás, quando eu ainda era jovem, nos anos 70. Naquela época, eu morava no Rio, e, olha, eu sempre fui muito curiosa, fascinada por tudo que fosse antigo. Dava para me perder fácil em lojas de antiguidades. Então, num sábado de tarde, andando pelas ruas da Lapa, vejo uma loja de antiguidades que nunca tinha reparado antes. Parecia ter surgido do nada. E, bom, a curiosidade venceu. Quando entrei, a loja era ainda mais estranha por dentro. Era pequena e apertada, mas parecia ter centenas de objetos espalhados por todos os cantos, empilhados como se tivessem saído de um museu. Tinha um cheiro forte de coisa velha, quase mofada, mas o que me deixou realmente desconfortável foi o silêncio pesado ali dentro. Só dava para ouvir meus passos, e de repente, o som de uma respiração pesada, que percebi ser do dono da loja, que me encarava fixamente sem dizer uma palavra. Ele era um senhor magro e alto, de pele pálida e com os olhos fundos, como se não dormisse há dias. Ele só observava, enquanto eu dava uma olhada nos objetos. Meus olhos batiam em quadros estranhos, bonecas antigas, e uns objetos que eu nem sabia o que eram. Até que vi um livro. A capa era preta, com detalhes em dourado já desbotados, e o couro da capa parecia tão velho que só de tocar dava para sentir um calafrio. Eu peguei o livro, e ele era pesado demais para o tamanho que tinha. Quando abri, vi umas letras que eu não entendia, pareciam uns símbolos, e as páginas estavam desgastadas, algumas até rasgadas. Foi aí que o dono se aproximou, do nada, como uma sombra. E ele me disse numa voz baixa e rouca: "Esse livro não é para qualquer um, tem poder." Eu ri, meio nervosa, achando que ele estava tentando me convencer a comprar. Perguntei o preço e, estranhamente, ele me cobrou bem pouco. Mais estranho ainda foi que eu comprei sem pensar. Assim que saí da loja com o livro, uma sensação estranha tomou conta de mim. Era como se alguém estivesse me seguindo. Olhei várias vezes para trás, mas não vi nada. No ônibus, voltei para casa apertando o livro contra o peito, mas a sensação de estar sendo observada não me deixava. Aquela noite, coloquei o livro na estante e, apesar de tudo, resolvi esquecer essa história. Afinal, era só um livro velho, certo? Só que, depois daquele dia, as coisas mudaram. Depois que trouxe aquele livro para casa, as coisas começaram a ficar diferentes. No começo, era só uma sensação esquisita, como se sempre tivesse alguém perto de mim. Eu tentava ignorar, mas algumas noites eu acordava com a sensação de ter ouvido passos no corredor. Como eu morava sozinha, o barulho já era o suficiente para me deixar alerta. Foi numa dessas noites que a situação ficou realmente bizarra. Eu estava na cozinha preparando um café, quando percebi pelo canto do olho uma sombra no corredor. Era rápido, quase imperceptível, mas o suficiente para me deixar com os pelos da nuca arrepiados. Quando virei a cabeça para olhar de frente, não tinha nada. Pensei que devia ser coisa da minha cabeça, mas, conforme os dias passavam, isso se tornou mais frequente. Cada vez que eu olhava, a sombra sumia, mas sempre estava lá, no canto da minha visão, como se estivesse me testando. Então, uma noite, eu estava assistindo TV na sala, tentando relaxar, e vi, de novo, a mesma sombra. Só que dessa vez, eu consegui ver um pouco mais. Era alta, um pouco deformada, como se fosse alguém coberto por um pano pesado. Só de olhar, senti um frio estranho na espinha e uma sensação de peso, sabe? Como se o ar ficasse denso ao redor. Tentei ignorar, fui dormir, mas, naquela noite, tive o pior pesadelo da minha vida.
No sonho, eu estava presa num lugar escuro, e podia ver essas sombras ao meu redor, como vultos me cercando. Elas se aproximavam, e quando tentava gritar, não saía som. Eu sentia a presença delas, um cheiro forte de queimado, e era como se elas quisessem algo de mim. Acordei suando, com o coração acelerado, e foi aí que percebi uma coisa. O livro estava em cima da mesa de cabeceira, mesmo eu tendo deixado ele na sala. A partir daquele momento, eu sabia que tinha trazido algo errado para minha casa. Eu não queria acreditar, mas aquele livro não era só uma peça velha de antiguidade. Era como se ele tivesse vida própria, e eu era a próxima na lista. Depois daquela noite, as coisas foram piorando numa velocidade assustadora. Eu já não dormia direito e comecei a sentir que não estava mais sozinha em casa. Não era só uma sensação de paranoia. Era real. Cada canto, cada sombra, parecia escondê-los. Aqueles vultos que me observavam e ficavam à espreita. Lembro de uma noite em especial. Eu estava deitada, tentando dormir, mas tinha uma sensação horrível de que alguém me observava. Aquilo era insuportável. Abri os olhos devagar, pelo reflexo do espelho do guarda-roupa, vi um vulto parado no pé da cama. A figura era alta, escura e não tinha rosto. Meu coração disparou, mas eu não consegui me mover. Sentia como se tivesse um peso enorme no peito, me prendendo ali, sem me deixar sair ou gritar. De repente, senti um frio absurdo subindo pelo meu corpo, uma respiração pesada e lenta, quase como um rosnado, e uma voz sussurrou bem baixo. Você abriu a porta. E, quando finalmente consegui me mover, o vulto tinha desaparecido. Passei o resto da noite acordada, com todas as luzes da casa acesas, tentando me convencer de que aquilo era só coisa da minha cabeça. Mas no fundo, eu sabia que não era. Nos dias seguintes, comecei a procurar respostas, alguém que entendesse dessas coisas, porque eu já não aguentava mais. Mas naquela época, essas coisas não eram fáceis de encontrar. Perguntei para algumas pessoas e uma conhecida da minha mãe me indicou uma benzedeira que, segundo ela, entendia de coisas do além. Era a Dona Jacira, uma senhora bem conhecida na área por lidar com problemas espirituais, benzendo gente, afastando maus olhados. Quando cheguei na casa dela, ela me olhou como se já soubesse de tudo. Não precisei explicar muito. Ela só pediu para ver o livro. Quando abri minha bolsa e mostrei, ela se afastou um pouco e disse num tom sério que o livro era uma espécie de âncora. Segundo Dona Jacira, alguns objetos antigos podiam atrair espíritos ou entidades, e aquele livro em específico era uma ligação direta com o outro lado. Por isso, os vultos estavam me perseguindo. Eu perguntei o que podia fazer para me livrar deles, e ela me olhou com um certo receio, dizendo que a solução não ia ser simples. Dona Jacira me explicou que eu tinha que desfazer a ligação entre mim e o livro, um processo arriscado e que, para funcionar, precisava ser feito da maneira certa. Ela me passou as instruções. Eu teria que queimar o livro longe da cidade, num local isolado, e fazer isso sozinha, para garantir que a maldição não afetasse mais ninguém. Saí de lá tremendo, mas ao mesmo tempo decidida. Eu sabia que aquilo era a minha única chance de me livrar desses vultos antes que fosse tarde demais. No dia seguinte, acordei com um peso enorme, mas decidida a acabar com aquilo de uma vez por todas. Passei o dia reunindo as coisas que a Dona Jacira tinha me dito que eu ia precisar. Uma vela preta, sal grosso, um lenço branco e o livro. O maldito livro que tinha trazido toda aquela escuridão para minha vida. Eu evitava olhar para ele, mas só de saber que ele estava ali, senti uma presença pesada na casa, como se os vultos estivessem à espreita, esperando o que eu faria. Quando a noite chegou, peguei o livro e os outros itens e saí. Era quase meia-noite, e, segundo as instruções da Dona Jacira, eu teria que ir até um lugar isolado para queimar o livro. Eu escolhi um terreno baldio que ficava numa área abandonada, longe da cidade, onde ninguém mais seria afetado por aquilo.
Peguei um ônibus até o ponto mais próximo e segui a pé até o terreno. Enquanto andava, sentia os olhos me observando, vultos que pareciam se esgueirar nas sombras dos postes e das árvores, como se eles soubessem que eu estava tentando me livrar deles. A escuridão ao redor parecia ainda mais densa, e o silêncio da rua só era quebrado pelo som dos meus passos e pelo vento que soprava frio. Quando cheguei ao terreno, as instruções de Dona Jacira me vinham à mente, palavra por palavra. Fiz um círculo com o sal grosso, acendi a vela e me ajoelhei diante dela, segurando o livro com as mãos trêmulas. Comecei a recitar as palavras que ela tinha me ensinado, uma espécie de oração, pedindo que qualquer coisa presa ao livro fosse liberada e que os espíritos me deixassem em paz. Assim que terminei de falar, joguei o livro na fogueira que eu havia acendido. No começo, ele não pegou fogo. Era como se estivesse resistindo, como se algo estivesse preso nele e não quisesse sair. Então, uma rajada de vento forte passou por mim, quase apagando a vela. Foi aí que ouvi, pela primeira vez, um som que parecia vir de dentro do próprio livro, um grito abafado, desesperado, como se algo estivesse sendo arrastado para longe. De repente, o livro começou a queimar, e o cheiro de fumaça invadiu o ar. Mas o estranho é que a fumaça não subia. Ela se espalhava pelo chão, rastejando como se estivesse viva. E então, no meio da fumaça, eu vi as sombras, vultos que se retorciam, como se estivessem tentando escapar, tentando me alcançar. Eles se aproximavam, me rodeavam, enquanto o fogo consumia o livro lentamente. Eu sentia que, se eles me tocassem, eu estaria perdida. Por um instante, o medo quase me paralisou, mas, lembrando das instruções, segurei firme o lenço branco e o sal grosso, e continuei a oração, repetindo as palavras que Dona Jacira tinha me dito. O fogo finalmente consumiu o livro por completo, e, quando a última página virou cinzas, os vultos desapareceram junto com a fumaça, como se fossem parte dela. Quando tudo acabou, o terreno ficou num silêncio absoluto, quase como se estivesse em paz pela primeira vez em muito tempo. Eu caí no chão, exausta, mas com uma sensação de alívio que eu não sentia há semanas. Aquilo finalmente tinha acabado. Ou pelo menos era o que eu pensava. Depois de queimar o livro, voltei para casa achando que tudo tinha acabado. Aquele silêncio no terreno abandonado parecia um sinal de que, enfim, eu estava livre. Mas as noites que seguiram mostraram que talvez as coisas não fossem tão simples assim. Logo na primeira noite, deitei na cama exausta e com o corpo pesado. Mas, no meio da madrugada, acordei sentindo um frio terrível. O tipo de frio que a gente só sente quando tá em lugares vazios, quando alguma coisa não está certa. Acordei suando e percebi que aquele silêncio pesado tinha voltado. Não era um silêncio comum, era o mesmo que eu sentia quando aqueles vultos estavam por perto. Fiquei ali, imóvel, tentando me convencer de que era só coisa da minha cabeça. Mas aí, ouvi um som estranho, um leve arranhar na parede, como unhas arranhando devagar. Minha respiração ficou pesada, e meu coração começou a bater mais rápido. Eu sabia que devia ignorar, que era só medo, mas alguma coisa me fez virar a cabeça. E foi aí que eu vi. No canto do quarto, perto da porta, estava uma sombra. Não era como os vultos que eu via antes, que pareciam aparecer só de relance. Essa sombra era diferente, mais definida, e parecia estar ali, me encarando. Ela era alta e fina, com um formato que lembrava vagamente uma pessoa, mas sem rosto, só uma silhueta escura e densa, mais escura que a própria noite. Minha primeira reação foi fechar os olhos e esperar que, quando eu abrisse, aquilo tivesse sumido. Mas, quando abri, a sombra ainda estava lá, só que agora mais perto, como se tivesse se movido enquanto eu piscava. Minha respiração ficou mais pesada, e percebi que aquela sensação de liberdade que eu senti no terreno não significava que eu estava realmente livre. Passei a noite acordada, e, quando o primeiro raio de sol apareceu, a sombra desapareceu. Mas o medo, esse ficou.
Nos dias que se seguiram, comecei a notar outras coisas estranhas, como passos que ecoavam pela casa, mesmo quando eu estava sozinha, e batidas nas paredes. Era como se algo tivesse ficado preso a mim, como se o livro tivesse deixado uma marca, uma ligação que eu não sabia como quebrar. Decidi voltar até a dona Jacira, esperando que ela pudesse me ajudar. Contei tudo o que tinha acontecido desde que queimei o livro, e ela me escutou com aquele olhar sério e atento. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um tempo, como se estivesse escolhendo as palavras certas. Ela me disse que alguns objetos carregam maldições que são como raízes. Mesmo que você arranque a árvore, algumas partes podem ficar presas, conectadas à pessoa que mexeu com aquilo. Era como se uma parte do mal do livro tivesse ficado comigo, como uma sombra que eu nunca mais poderia ver, mas que sempre estaria ali, ao meu redor, esperando um momento de fraqueza. Dona Jacira tentou fazer uma nova oração. Acendeu ervas e passou um pouco de sal grosso em volta do meu corpo, dizendo que aquilo ia ajudar a afastar a energia ruim. E, apesar de ter ajudado um pouco, no fundo eu sabia que, de alguma forma, aquela sombra ainda me observava. Até hoje, algumas noites, acordo sentindo aquele frio. Mesmo sem ver, sei que está ali, em algum lugar no quarto. Como uma lembrança do que eu trouxe para minha vida naquela loja de antiguidades. E gostou dessa história? Já deixa o like e se inscreve no canal para não perder nenhuma próxima. E lembra, essa é a semana do Halloween. Quem não se inscrever corre o risco de receber uma visita inesperada à noite. Até a próxima, se você tiver coragem.